Próximo assunto. O mundo dá voltas, gente. Trouxe aqui o Messias pra gente trocar uma ideia. É o nosso último assunto aqui das pautas que a gente tinha separado. Depois eu vou trocar uma ideia com a galera nos comentários aí. Por que eu trouxe o Messias e eu queria falar um pouquinho sobre isso, Lucão? Não é nem tanto pra detonar, não, o Messias. Vou tirar um sarro, sim. A América tá na Libertadores, Messias não. Messias achou que tava indo pro Ceará e que a partir dali tava dando um baita de um upgrade na carreira. E no próximo ano a América já provou que não era tão bem assim, né? A América terminou na frente do Ceará. O Ceará fez uma campanha assim interessante na Série A do Campeonato Brasileiro, mas chupa Messias. A América tá na Libertadores, Messias não. Mas a ideia nem é tão essa. O que eu queria falar aqui, Lucão, é mais no sentido de como nós, torcedores, às vezes nos desesperamos demais. E aí eu tô me incluindo nisso. Quando o Messias foi lá pro Ceará, eu fiz um vídeo aqui no canal, não como terra arrasada, mas quase perto disso, sabe? Pensando, meu Deus, como que nós vamos disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro sem o Messias? Era o nosso melhor zagueiro disparado, o time não vai funcionar, era o cara que segurava a onda defensivamente, como é que vai ser? Metade dos meus cabelos, que já são poucos, caíram ali naquela situação, viu, Lucão? Porque realmente pensei que a coisa ia desandar defensivamente. A América, que tinha alguns méritos defensivos até ali, pensei que a coisa ia desandar. E aí fica o recado. A ideia desse vídeo aqui é para que nós, torcedores, para que a gente tenha um pouco mais de calma. Nós somos passionais sim e devemos continuar a ser, e vamos continuar sendo. A ideia do torcedor é ter paixão sim, a gente às vezes se desespera, logo depois a gente volta a ficar confiante de novo, uma vitória nos leva lá em cima, uma derrota nos leva lá embaixo, mas fazendo hoje uma análise aqui, depois de bons meses já sem Messias, nós fizemos uma Série A extremamente consistente defensivamente. Depois que o Wagner Mancini chegou, lançou ali o Ricardo Silva, que muita gente já não acreditava mais. Ricardo Silva entrou bem, Ricardo Silva ajudou ali a resolver aquela situação defensiva. Lucas Cal como volante também deu mais segurança. Então a América conseguiu se encontrar mesmo sem o seu melhor zagueiro. Sim, Messias era o nosso melhor zagueiro. Se tivesse ficado para o Campeonato Brasileiro, provavelmente teria sido o nosso melhor zagueiro. Nossa vida defensiva seria ainda mais fácil, né, com ele aqui. Mas o fato de ter perdido o Messias não abalou a nossa consistência defensiva, porque muito da nossa consistência defensiva se deve à parte tática do América, que é muito madura, né? O América, eu disse há poucos dias lá no Twitter, que o América, além de um formador de treinadores, o América tá virando um formador de bons zagueiros. Quem entra ali tem a vida facilitada, porque o time é muito encaixado taticamente e faz com que zagueiros, às vezes até medianos, tenham performance boas. O caso do Ricardo Silva, né, que é um zagueiro que não é espetacular. Pro caso do Bauer, mano. Temos que ver aí como vai ser o desempenho dele lá no Santos, porque aqui ele teve vida facilitada, com um time muito ajeitado. Então por que eu tô falando isso? Caso o Zarate não fique, por exemplo, nada de terra arrasada. Acho que isso não vai fazer com que o América tenha desespero, não. A gente tem condição de achar outro jogador aí para conseguir, de repente, resolver a situação. Tivemos esse baque ontem do Cavicchioli, que também é um baque que nos faz pensar, meu Deus, e agora? O reserva é o Jori, como é que a gente vai fazer? O Jori que, para ser justo, no ano passado, quando entrou bem, mas a ideia é mostrar que o mundo dá voltas, que o nosso time ele é muito maduro taticamente, a ponto da gente não depender tanto assim de peças individuais. Concorda com isso, Lucão? Concordo, chupa Messias, mas eu também, não, eu não só concordo, como eu vou até falar uma coisa aqui, porque até hoje, antes de conversar com você, eu sou um cara que fica desesperado com a saída de jogador, e agora, depois que a gente conversou, realmente você tem toda a razão. O problema da saída de um jogador é a reposição. Agora, quando você está com um time estruturado taticamente e muito encaixado,
isso tende a ser menor, né? O desespero tende a ser menor. O caso do Messias, eu só fiquei um pouco chateado com ele, porque ele forçou demais a saída, sabe? Eu acho que o América se rendeu também, porque ele tinha um contrato longo, acho que o América se precipitou, tanto que o Salum deu entrevista disso depois, que se fosse ele não teria vendido, eu também não, porque eu acho que é muito justo que seja uma coisa justa para as duas partes. A partir do momento, se o Ceará tivesse chegado aqui com 5 milhões, ok, levasse o Messias, né, ia pagar lá o salário mais do que 3 vezes maior do que ele recebia aqui. Agora, pela mixaria que eles pagaram, realmente eu fiquei chateado com o Messias por causa disso. Mas vida que segue, realmente o assunto, né, você usou o Messias de exemplo, mas é para pegar esse contexto, porque depois que a gente conversou hoje de manhã, Alisson, por exemplo, o meu receio e o medo de ficar sem o Ademir diminuiu consideravelmente. Sim. Porque, primeiro, o nosso time, além de já estar encaixado taticamente, ele pode variar a forma de jogar. Não necessariamente a gente vai precisar de um velocista ligador de contra-ataque, de meio para o ataque, ou não necessariamente ele vai ter que ser pela direita. Ontem eu estava parando para pensar, e aí eu até conversando com meu amigo, eu sempre via o Everaldo jogando pela esquerda e achava que ele era canhoto, mas ele não é, ele é destro, né? Pelo que parece. Então, eu não duvido que o Everaldo vai jogar aberto pela esquerda. Muita gente estava achando que ele vai lá brigar por posição com o Felipe Azevedo, mas ele também faz a recomposição muito bem. Então, não duvido que ele vai jogar à esquerda. E o Felipe Azevedo, que, por exemplo, com o Felipe Conceição, ele era o atacante pelo lado direito. Vá fazer o lado direito, e o Everaldo, com a qualidade que tem para poder fazer a recomposição, dê ainda mais liberdade para o Marlon, entendeu? Então, assim, a gente às vezes precisa parar de desesperar e de falar quem vai ser o substituto do Ademir. Tem o substituto. Às vezes o time vai mudar a forma de jogar. Falei e não necessariamente... Falei sobre isso na live passada, Lucão. Se o América ficar buscando... Pode completar. E não necessariamente você tenha que buscar um substituto para aquele jogador que saiu. Pode ser que sua forma de jogar vai alterar e você... Não estou falando assim, alterar não, a partir de agora nós vamos jogar no 4-5-1, reativamente e tal. Não, não é isso. Você vai manter um padrão de jogo, mas, por exemplo, o lado que você vai explorar mais vai mudar, a maneira como você vai fazer essa bola chegar até aquele lado vai mudar. Deu para entender? Sim, eu falei sobre isso na live passada. Às vezes, inclusive, abri protagonismo para que os meias centrais cheguem um pouco mais. A forma de jogar, ela é fluida. O que me preocupa um pouco em relação ao Ademir, Lucão, é uma coisa. Eu acho que o América não tem que buscar o substituto do Ademir, porque vai ser muito difícil. A gente não vai ter... Para contratar esse jogador vai ser muito caro, o jogador que teve o desempenho que teve o Ademir no ano passado. Mas o que me preocupa um pouco é que nós temos que trocar o Ademir por um ataque muito mais coletivo do que foi ano passado, mas nós precisamos ter jogadores com afinidade com o gol. Jogadores que tenham intimidade de fazer gol. O problema pra mim é se o Ademir deixar o time e a gente não conseguir trazer jogadores que tenham intimidade com o gol, porque aí nós vamos ter um problema real de um time com pouca capacidade de finalização, sabe? Porque ano passado a gente foi muito dependente do Ademir, não só nas jogadas individuais, mas nas finalizações também. Nós precisamos ter atacantes de beirada que não sejam brilhantes quanto o Ademir, porque isso vai ser difícil, mas que consigam entregar seus golzinhos com regularidade, e nós precisamos de um centroavante, esse sim, que venha para suprir essa necessidade, que seja um homem-gol. Por isso que os 5 nomes que eu trouxe do mercado sul-americano, eu não trouxe o Ribamar Hermano. Sim, exatamente. Porque nós já tivemos experiência com o Ribamar que fala português e não foi nada legal, não.